Olá, bom dia, eu espero que tudo esteja bem. Antes de iniciarmos esse programa neste canal, eu gostaria que você deixasse o seu like pra gente, para que fortaleça nosso canal, porque aqui nós só temos olhos para o amor, tá bom, gente? Então hoje nós vamos fazer as previsões dos odus do ano, já está acabando o ano e nós estamos fazendo a previsão deste ano. Este ano que vai entrar em 2024 está sendo regido por Exu e Oxaguian. Oxaguian e Exu. Então, a mãe d'água, Iemanjá, será a grande iniciada. Então, Exu e Iemanjá, um ano muito forte de luta, de batalha e principalmente de sucesso, tá bom, gente? Mais um ano fortíssimo, porque Oxaguian é força, Oxaguian é poder, é guerra. E não é reina sozinho, ele está reinando com Exu, o que traz uma singularidade diferente totalmente. E hoje nós vamos fazer para o signo de Gêmeos, Touro e Câncer. Gêmeos, Touros e Câncer. Vamos ver o que o Odu reserva. Olha, grande negatividade. Já começamos essa carta aqui com muita negatividade. Vocês têm que tomar muito cuidado ao que está acontecendo. Não vou tirar outra carta. Então presta bem atenção à saúde, presta bem atenção às forças espirituais à sua volta, presta bem atenção aos seus inimigos e principalmente aos seus negócios, ao que está acontecendo. Você pode estar sofrendo um dolo, você pode estar sendo surrupiado nesse sentido, está perdendo agora um relacionamento, mas não se preocupe, porque a onda vai mudar e as coisas nunca são a mesma energia. Tenha fé e disposição para novos caminhos. Eu não tiro outra. Esta carta aqui indica um perigo extremo. Então tomem muito cuidado com a saúde, principalmente com o corpo físico e a energia em volta da sua vida, daquilo que você quer, tá bom? E nós vamos fazer hoje, como eu estava vendo aqui, nós vamos seguir em frente, né, para não deixar o fio, com o castelo de a bruxa escocesa. Então, as bruxas escocesas. As bruxas escocesas, segundo consta o castelo de Combren, em Copenhague, o rei James parte porque recebe uma carta da sua esposa dizendo que não poderia vir porque estava enfrentando um tsunami muito grande. Então ele parte para Copenhague e lá ele descobre uma trama terrível. James, o rei da caçada às bruxas, e lá em Copenhague encontra-se um martelo escrito por Heinrich Kremer, que é o martelo das bruxas, em 1486. E eles estavam em 1591, quer dizer, quase mudando o século. Então, já começa esses efeitos espirituais na vida das pessoas, trazendo uma manifestação, uma modificação à vida das mulheres. Mais de 100 mil mulheres foram mortas nas fogueiras e perseguidas, caluniadas e impossibilitadas de trabalhar. E nós vamos a em Cronenberg, no castelo, aonde a masmorra existia David Selton, que vivia com Gillian Duncan, do qual era uma pessoa que teve contato com Gillian Duncan, e a viu entrando para a floresta. Lá na floresta ele viu e acusou-a de bruxaria. O que ele fez? Ele colocou as mãos de Julia Duncan em um torniquete e começou a apertar. Começou a infligir diversas torturas, rasgou suas roupas e vendo se existiam marcas, porque as marcas das bruxas no corpo eram notórias como bruxaria, ele então coloca ela nesse sentido de flagelo e dor impondo ao seu corpo. E ela gritando, pare, 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 e ele continuando, confesse sua bruxaria, confesse que você é bruxa. E aí a Julia, de extrema dor, confessa e aponta Agnes Samps. Agnes Samps, uma parteira. E Julia, após na torre, no castelo de Crobenharg, aonde numa masmorra suja e com ratos e dor e tifo,
ela fica deitada esperando sua sentença. A Agnes, então, é colocada na frente do rei. James recebe Agnes, e Agnes sendo uma parteira. E James fala não acreditando. Ele era um homem cético, ele era um homem inteligente. Olha para aquela mulher simples do local, que fazia partos, e diz, essa mulher não é bruxa. Só que Agnes, após diversas torturas e diversas maldades na torre por David Selton, ela começa a falar um monte de coisa. Ela chega no ouvido do rei James e diz, o Senhor não teve a noite de núpcias com a rainha Anne da Escandinávia, porque eles não gostavam da Dinamarca, porque eles não gostavam da rainha. Então eles não queriam esse casamento. E não sabia se era uma fofoca do povoado local, mas James acredita imediatamente que Agnes Sampson era a bruxa. Agnes Sampson é conduzida então à masmorra e lá ela fica até sua prisão em Tobaldo, onde ela é enforcada. Hoje, o Coração de Pedra, em Middleton, onde foi assassinada a primeira bruxa escocesa, Julia Duncan e Agnes Sampson. E aí começa essa caçada e James volta para a Inglaterra, James volta para a Escócia. E lá na Escócia eles estão enfrentando diversas caçadas às bruxas. E eles contam com diversas pessoas e começa a primeira caçada à bruxa, acusada de Copenhague, e o rei James e Anne, como acusação levada a essa moça, tem Brian Guter. Brian Guter, que simplesmente acusa, era um emissário do rei James, e ele acusa Anne, sua filha, de mastigar alfinetes, rolar os olhos e cutucar o nariz. E leva Anne por diversos tipos de bruxaria na frente do rei James. O rei James, então, leva a Anne ao arcebispo, acusa Brian Guter de falsa acusação e o prende na masmorra, porque ele queria colocar a sua filha. James, então, já está vendo que a coisa saiu do controle, que é uma loucura completamente, que está se estipulando uma loucura. E aí eles estipulam um terrível homem que vem apavorar aquele século, que seria Matthew Hobson. Matthew Hobson torna-se um dos maiores caçadores de bruxas daquele século. Ele coloca 100 mil mulheres na forca na Inglaterra, e com isso ele ganha muito prestígio. Já o senhor Selton Duncan, por coincidências ou não, ele simplesmente vivia, era um inquilino e era hóspede junto com a Julia Duncan, ou seja, criou um assédio sexual com a moça, e na hora do flagelo, impondo o flagelo, ele sendo homem, ele rasga suas roupas em uma tentativa erótica. Então Gillian Duncan simplesmente foi vítima de assédio sexual a nível máximo, a nível da morte. E porque ele se apaixonou e a viu. E ela confessa que foram para a floresta junto com Agnes, as bruxas escocesas, tramar contra o rei James e a Anne. Ou seja, conjurar e querer que eles não ficassem que eles não casassem com o rei, com aquele rei da Escócia. Então, aquilo tudo tornou-se uma coisa com atentado contra um rei. 2 mulheres humildes na floresta estavam atentando contra o rei. E esse massacre não para por aí. Então, Brian é colocado. E nós temos outra também, a bruxa de Manning em Essex, que a senhora Elizabeth Clark foi acusada de bruxaria, porque o povoado do local, as senhoras estavam sem comer, e um John, um camponês, acusa a senhora Elizabeth Clark. Senhora Elizabeth Clark era uma mulher idosa, a bruxa de Manning em Essex, na Inglaterra, é colocada, e isso está mudando o rei, que vem para o rei Carlos. E aí essa senhora, que é manca e não possui uma perna, mas fala um monte de palavrões e é considerada na aldeia uma pessoa agressiva. Falou que ela não gostou, ela mandava para um palavrão na hora. E isso era motivo dela ir para a forca. Ou seja, as pessoas começaram a conjurar e a fazer tipos de
de qualquer tipo de introdução até a nível da personalidade das pessoas, alta perseguição, como muitas vezes nós vemos hoje, mas isso tornou-se um pouco disfarçado. Mas em 1988, segundo a lei de José Sarney, a liberdade de culto no Brasil tornou-se uma obra respeitosa e de assistência de direitos. Então, mas nós não vemos isso constantemente. Muitas pessoas são vítimas até hoje no Brasil de perseguição religiosa e diversos outros tipos de perseguições, e inclusive postas a situação complexas. Então, a senhora Clark, nesse sentido, foi colocada na forca por ser uma pessoa que não tinha pé, falava besteiras e ela foi induzida. Nunca confessou que era bruxa. Mas a Rebecca Wester, amiga dela, que ela apontou, então ela tem que apontar um monte de pessoas. As torturas eram enormes. Também tiveram o senhor John Lewis, no condado, que era um presbiteriano, que era um pastor. Foi conduzido devido ao seu comportamento, foi pego pelo senhor Hobbs e colocado na masmorra e passou por diversos flagelos, foi jogado no rio para boiar, não boiava. Então um senhor idoso que foi condenado por prática de bruxaria, foi enforcado também, junto com a senhora Elizabeth no castelo do Colchester. John Stay, junto com o caçador de mulheres daquela época, Matthew Hobbs, que eram os dois caçadores. Elizabeth Clark foi colocada na forca pelo arcebispo nesse sentido em Essex. E o senhor Hobbs termina de uma maneira trágica, porque ele simplesmente, as pessoas começam a ver que seu dinheiro foram feitos análise, apontamentos, e hoje existe um livro na Inglaterra que diz que ele ganhava mais de 40 libras por cada iniciação. Então ele estava riquíssimo, estava ficando riquíssimo aos cofres públicos que não tinha tanto dinheiro e tanto recurso assim. O que o senhor fizeram? Veio o arcebispo e começou a criar um enredo dizendo que o senhor Hobbs tinha matado inocentes, inclusive pastores de igreja, homens pastores de igreja. O senhor Hobbs começa já a ser acometido por tuberculose e morre na sua casa, afogado no seu próprio sangue, da sua maldade e maledicência com as diversas mulheres. Mas isso não paga os diversos tributos. Hoje a Pedra do Coração em Estocolmo é um centro onde tem uma roda no meio da cidade com um sol, e aonde é simbolizado ali o massacre e o enforcamento de diversas mulheres. E muitas pessoas passam por ali, podendo ter algum tipo de sensação ou algum tipo de introdução. Obrigado por sua atenção.